Bom dia, graça e paz. Nós começamos o culto lendo o Salmo 67. Começamos com as notícias da semana, as tragédias, assassinatos, né, a guerra, e a gente contempla isso todo dia. E tem uma oração que fala sobre como Deus, como o Filho de Deus, como nós devemos estar vendo tudo isso, tá? E a nossa oração deveria ser: que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, a tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governa os povos com justiça e guia as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará suas colheitas e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. Vamos orar. Senhor, nós damos graças, porque a tua misericórdia, que teu amor, ele reina sobre todo o mundo, sobre todos os lugares. E nós vemos situações de guerra, situações de assassinatos, de morte, de tragédias, de inundações. Nós vemos pessoas que passam fome sem ter o que comer. Pai, nós vemos tudo isso acontecendo em todo o mundo, e quando olhamos para Ti, nós realmente temos que olhar um Deus que controla todas as nações, um Deus que tem misericórdia de todas as nações, ó Pai. E o que nós podemos fazer, Pai, no local onde nós estamos, somos chamados, ó Pai, a transmitir essa misericórdia mesmo, esse amor, essa paz que o Senhor vem trazer, essa bênção que é de tudo para todas as pessoas, ó Pai. Senhor, nós agradecemos por isso, Senhor. E pedimos realmente que possamos nos levantar para proclamar a Tua palavra, para proclamar o Teu amor e a Tua misericórdia e a Tua salvação, Pai. Abençoa, Senhor, este culto, que nós fazemos isso, Pai, rendendo o nosso coração diante de Ti. Conhece o nosso clamor, mas também o nosso pecado, Pai, perdoa, Senhor, para que possamos adentrar na Tua presença, Pai, realmente com as mãos purificadas, com a mente purificada mesmo, Senhor, com o coração perdoado mesmo, Senhor, de todas as coisas que pensamos, fazemos, e as nossas ações que não foram agradáveis a Ti também, Pai. Senhor, nós agora queremos render esse louvor a Ti. Sabemos que o Senhor está presente aqui, e que o Senhor se agrade deste culto, agrade das nossas orações, e também, Senhor, deste culto que será feito, Pai, na Tua presença, em louvor, em honra e glória ao Teu nome também. Nós Te agradecemos por isso e oramos agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Brilha Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda no sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
glória chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Do teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande, El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível,
sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Oferta de amor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Bom dia a todos. Graça e paz do nosso Deus e de Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, vamos nos colocar diante de Deus em oração.
Eterno Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade tão maravilhosa que nós temos de nos reunirmos na tua presença como família que leva o teu nome e te louvarmos, te adorarmos, ó Deus. Senhor, agora através da tua palavra, ministra, Senhor, em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, segundo a necessidade que o Senhor vê em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Na semana passada, eu recebi um e-mail do outro lado do mundo, de Mianmar. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Pakep daquele país. E ele tinha pedido orações em favor do ministério dele, em favor da Igreja Metodista Livre em Mianmar. E naquela época eu escrevi um e-mail a ele dizendo que podia contar comigo com as minhas orações. E desde aquela época tenho colocado o ministério do pastor Pakep e também a terra de Mianmar diante de Deus em oração. E semana passada recebi um e-mail dele, né? Recebo mais ou menos uns 2, 3 e-mails dele por ano. E ele estava contando do trabalho do ministério dele lá em Mianmar. No meio de tanta dificuldade, tanta luta, né? Ele e os seus pastores, né, continuam trabalhando. E toda vez que ele manda um e-mail para mim, ele manda como cópia oculta, porque o texto da mensagem vai para o responsável do ministério daquela região, né? Eu fiquei realmente muito agradecido, né, por ter recebido notícias, né, e ver e ter informações de como Deus está trabalhando, né? Ele tinha orado diante de Deus e continua orando, né? Se vocês puderem também incluir Mianmar nas suas orações. Durante 2022, deste ano, o projeto dele era que Deus abençoasse o ministério da Igreja Metodista Livre e que pudesse ter pelo menos 5 igrejas novas em Mianmar. Até o mês de maio, ou começo de junho, já foram abertas 4 igrejas, né? E as pessoas que são batizadas, né, eu fiquei assim abismado, né? Em alguns locais eles usam, sabe essa piscina infantil, né? Piscina infantil. Eles usam aquilo para batizar os recém-convertidos. E tem uma foto que eu fiquei assim bastante tocado. Era que ele não falou que lugar que era, mas as pessoas eram batizadas no rio. E o rio era realmente de águas amarelas, devia estar bastante sujo, né, de terra. Eu falei, poxa, a gente vive no paraíso, né? Temos uma tanque batismal, quando é frio esquenta-se água, né? Mas no meio de tanta dificuldade eles estão trabalhando, né? Então é maravilhoso ver como Deus está agindo ao redor do mundo, né? Muitas vezes a gente não liga, ou não corre atrás de notícias desse tipo, mas pessoas estão sendo salvas, pessoas estão entregando suas vidas a Cristo, porque tem alguém pregando o Evangelho, né? Nós temos falado muito sobre vinho novo, odres novos,
o evangelho da graça, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e trazendo pessoas para a sua grande família, né? Então, assim, é maravilhoso a gente poder notar, ver como a mão de Deus está trabalhando. Lá em Mianmar, muitas pessoas não têm a Bíblia, não têm Bíblia. E nós temos vários acesso a vários exemplares, ou impresso ou via mídia, nós temos Bíblia. Mas tem pessoas que não têm Bíblia. Mesmo no Brasil, tem pessoas, né, talvez à nossa volta, que não têm condições de ter uma Bíblia na mão, né? Já encontrei pessoas assim, entreguei um exemplar da Bíblia que eu tinha disponível. Então, assim, é preciso orar para que Deus abra os nossos olhos, para que possamos ver a obra que Deus está fazendo em nosso meio, também ao nosso redor, né? Eu queria ler não um versículo de hoje, mas um texto que está em Timóteo, 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo. Segundo Timóteo. Eu só vou ler, não precisa nem abrir a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler versos... Eu vou ler do verso 14 até o final. São 4 versos. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Tu, porém, Paulo escrevendo para Timóteo, seu discípulo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Achei impressionante, né, a clareza do pensamento de Paulo quando escreve para Timóteo. Desde a sua infância, você conhece as sagradas letras, né, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É isso que nós precisamos sempre recordar, sempre ser grato a Deus pela palavra de Deus que nós temos disponível em nossas mãos, né? Bom, vamos então ao texto bíblico desta manhã, que se encontra em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 a 3. Queria pensar junto com você sobre um tema, né? Filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 a 3. Eu vou ler na versão NVT, que é um texto mais contemporâneo, né? Talvez seja mais fácil de nós entendermos. 1 João, capítulo 3, versos 1 a 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conheceu. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Palavras que o apóstolo João escreveu, né, aos crentes em Cristo. Qual era o contexto, né, quando João escreveu esta carta?
havia mudanças ocorrendo, e essas mudanças não eram mudanças boas. Naquela época que João escreveu esta carta, o contexto histórico da igreja era que muitos falsos ensinos estavam surgindo. Daí a necessidade que ele viu de esclarecer aos verdadeiros crentes, aos crentes em Cristo, o significado da sua salvação, e que eles tivessem a certeza de sua salvação. Gozado que muitas vezes, quando a gente pergunta, você tem a certeza da sua salvação? Dá um branco e a gente não sabe o que responder. Mas nós deveríamos ter a certeza da nossa salvação e a certeza da nossa salvação. O contexto de João era assim, falsos ensinos. E muitas pessoas sendo enganadas. Qual o contexto histórico da igreja contemporânea, da igreja evangélica contemporânea? A igreja brasileira, ela enfrenta uma triste realidade. Um número crescente de pessoas frequentam as igrejas. Porém, a maioria dessas pessoas não tem uma cosmovisão bíblica. Então, generalizando, né, porque existem exceções, né? Então, as posturas dos cristãos, dos evangélicos da nossa era, da nossa época, não difere muito da postura das pessoas que não são cristãos, né? Isso é muito triste. O que isso nos mostra? O que isso está revelando, né? Por que os cristãos, não existe muita diferença entre um cristão e aquele que não é cristão? Isso mostra que muitas pessoas que se dizem cristãos, que são evangélicos, que defendem isso, são dirigidas pelas suas preferências pessoais e não pela doutrina, não pelo ensino bíblico. Tanto nos dias de João, que nos deixou esses versos, essas palavras registradas que nós acabamos de ler, como nos dias de hoje, né? Existiram e existem falsos ensinos. Né? É importante que nos dias de hoje nós tenhamos ou conheçamos profundamente o que significa ser salvo em Cristo. Nós precisamos entender o que nós estamos seguros em Cristo e que nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor, no conhecimento de Deus e no conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes a gente ouve assim, eu leio a Bíblia, mas tem coisas difíceis que não dá para entender, né? E muita gente deixa de ler a Bíblia porque não entende, né? Eu acho que entrar nesse caminho não é bom, né? Não é bom. Mesmo não entendendo, nós podemos orar pedindo direção, pedindo sabedoria, capacitação de Deus para nós compreendermos a palavra de Deus e procurarmos viver, buscando o poder de Deus para a nossa vida. Nós temos ouvido várias mensagens que o pastor nos trouxe sobre vinho novo e odres novos. Vinho novo, o vinho novo ele sofre fermentação, né? E sofre transformação, né? Então, existe um processo, né, que o vinho passa até ele perder um pouco da sua glicose e ter aquele gosto de vinho, né? Então, mas o vinho novo sofre fermentação e sofre transformação. O odre novo,
ele é feito na época de João, na época de Cristo, de Jesus, naquela época, o odre era feito de couro, né? De um couro novo. Por isso o couro tinha elasticidade, né? E tinha uma resistência à sua expansão, né? Por isso, o odre suportava a fermentação, né? Fermenta, forma gases, então ele vai estufar, né? E como tinha resistência e elasticidade, né, o odre conseguia guardar aquele vinho, né, até a sua completa transformação. Odres novos, vinho novo, odres novos. Se eu pudesse resumir tudo isso em uma única palavra, eu diria mudanças. Domingo passado, o pastor nos trouxe uma mensagem e ele mencionou na sua mensagem o seguinte: o evangelho da graça produz um novo tipo de gente. Que maravilha, né? Imagine o evangelho entrando na vida de uma pessoa, né? Eu citei Mianmar, né? Muitas pessoas se converteram, estão se convertendo. Existe uma transformação muito grande dentro da vida deles, né? E eles têm que absorver isso. Evangelho da graça produz um novo tipo de gente. A cabeça muda, tem que mudar, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, diz assim em Isaías 55:11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. A palavra de Deus transforma vidas. O que trata o texto bíblico, né? O texto bíblico que de João 3, 1-3, trata de um novo nascimento, trata de uma nova criatura em Cristo. Nós somos uma nova criatura em Cristo. E temos muito que aprender. Trata também da perfeição cristã, ou seja, santificação. Nós precisamos desejar isso. Cristão que não deseja a santificação tem alguma coisa errada na sua vida. Nós precisamos de santificação, porque o nosso Deus é santo, né? É assim que a gente aprendeu e continua aprendendo. Por isso nós precisamos de santificação, e João está dizendo isso para os cristãos. Também trata da perfeição de Cristo, né? Quando olhamos para Cristo, vemos uma pessoa perfeita. Por isso, precisamos seguir a Cristo, precisamos aprender com Ele. E Jesus disse à multidão que o seguia: venham, aprendam de mim, né? Porque eu sou manso e humilde de coração. É isso que nós precisamos fazer, nós precisamos aprender, né, de Jesus. E o que é que esse texto de João nos ensina, né? O que existe de prático na vida, né? É inspirar os verdadeiros crentes em Cristo para a confiança e fidelidade, de forma que eles considerem o que são e o que serão por causa do amor de Deus, e considerem também que são uma criatura. Essa é a questão. Temos certeza de que nós somos uma nova criatura em Cristo? Temos certeza de que nós podemos confiar plenamente naquilo que Deus está falando? Quando nós ouvimos uma mensagem, qual é a receptividade que nós temos? Não o que o pastor fala, não o que o pregador prega, mas o que a palavra de Deus está dizendo. É para isso que nós devemos prestar atenção. O ser humano está cheio de falhas, cheio de defeitos. Tudo que ele pode falar por mais bonito que seja, ainda tem falhas. Por isso nós precisamos ouvir o que é que Deus está falando comigo. E isso deve nos inspirar a viver como verdadeiros cristãos. Por isso vamos pensar junto nesta manhã o que é o Filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? O lar, constituído de pai, mãe, filhos,
é o primeiro e o mais importante, e a mais importante instituição criada por Deus, que Deus estabeleceu. Isso está lá no começo do livro de Gênesis. Como o lar, ele é algo que Deus estabeleceu, está atrelado à responsabilidade de treinar as criaturas, ou seja, os filhos que Deus der. As pessoas que foram criadas à imagem de Deus devem ser educadas na arte de viver. Daí eu vejo a grande responsabilidade que os pais têm na educação, na formação dos seus filhos. É uma responsabilidade muito grande, porque o lar é algo que Deus estabeleceu. Não é o que o homem inventou, é que Deus estabeleceu. E que atualmente os homens, né, a sociedade está quebrando isso. João escreveu o seguinte: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Eu acho muito interessante a maneira como João escreve esta carta. Ele fala uma coisa e volta a repetir isso, né? Significando, gente, o que estou falando é muito importante, porque não sou eu que estou falando, é Deus que está revelando isso para vocês. Né? E na atualidade, filho de Deus, né, quando a gente fala filho de Deus, né, a gente ouve muito as pessoas comentarem, né? Filho de Deus é um termo que é comumente usado no meio religioso, mas tornou-se muito comum na cultura popular. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas comentarem, né? Você é filho de Deus, né? Vê se maneira um pouco o seu jeito de falar as coisas, né? Então, assim, todas as pessoas passam a ser consideradas filhos de Deus. Mas seria esse o termo, né, que pode ser aplicado para qualquer pessoa indistintamente, né? Ou filho de Deus é um termo usado para determinadas pessoas. Será que haveria um teste para mostrar se existe diferença, né, entre as pessoas, né? Entre o filho de Deus e aquele que não é, ou filho de Deus entre aspas, né, aquele que não é filho de Deus? O que significa realmente para nós ser chamado filho de Deus? E uma busca sincera e honesta de todas as pessoas e também da nossa parte, né? É algo que deveria estar pesando em nosso pensamento, em nossa alma, em nosso coração. Os métodos pelos quais nós tornamos filhos em uma família são dois. Tá? Não sei se tem outra, mas pensei somente em dois. Tá? Nós nascemos numa família. Tá? Nascemos numa família. Ou somos adotados, né, e tornamos filhos. Se nós nascemos numa família, nós temos os nossos pais biológicos. E em nós temos a combinação do DNA dos dois. Se nós somos adotados, sabemos que a família que nos adota tomou uma decisão consciente. Não foi de qualquer jeito. Tomou uma decisão consciente de trazer um órfão, alguém que não tem família, após passar um processo legal de adoção para ser filho ou filha e que leva o nome da família que o adota ou a adota. É engraçado que a Bíblia cita as duas coisas. Como filhos de Deus, nós encaixamos nas duas situações. Nascemos numa família e também somos adotados. João 3, capítulo 3, verso 3 e 5, diz assim: quem não nascer de novo não pode
ver o reino de Deus. E no verso 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós nascemos da família de Deus. Foi obra de Deus. Mas também a Bíblia diz que nós somos adotados. Gálatas 4, capítulo 4, versos 4 e 5. Deus enviou seu Filho para resgatar a nós, a fim de nos adotar como seus filhos. E Efésios 1, 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Que maravilhoso, não? Deus nos adotou por causa de Cristo. Mas os filhos de Deus, eles têm algumas características. Os filhos de Deus têm a sua identidade, têm o seu status, têm o seu futuro e têm o seu comportamento, a sua maneira de viver. Vamos ver um de cada um, né? Os filhos de Deus e sua identidade. Como nós sabemos que somos filhos de Deus? Você já perguntou isso para você mesmo? O apóstolo João declara lá em 1 João capítulo 2, verso 29, o seguinte: todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Deus, a maneira que Deus age, a maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus trata todas as coisas, Ele faz tudo de acordo com a sua justiça, com aquilo que ele crê, ele crê, fica esquisito, né? Mas é assim, com aquilo que é justo para ele. Deus olha as coisas e fala assim, eu vou fazer assim. Porque ele sabe que aquilo é o correto, é assim que tem que ser feito. Porque ele é assim, ele é justo, né? E Deus, ele é o próprio padrão de justiça. Não existe um outro jeito de comparar a justiça de Deus, né? Deus é justo e o padrão é ele, não existe mais nada fora ele. E é isso que a palavra de Deus revela, né? Declara isso lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, né? É o seguinte: ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Nós precisamos sempre lembrar disso. Quando nós abrimos a Escritura, não é simplesmente um livro, é Deus falando conosco. Por isso, precisamos pensar seriamente quando nós abrimos as Escrituras, né? E buscar sabedoria, entendimento, né? Discernimento para que nós possamos compreender quem é o nosso Deus. Salmo 119, 137 diz: Tu, Senhor, és justo e imparciais são os teus estatutos. Tudo aquilo que Deus fala é correto, é justo, é perfeito. Não existe margem de erro, né? Também em Salmo 145, versos 17, o Senhor é justo em tudo o que Ele faz. Tudo o que faz é cheio de bondade. Muitas vezes a gente fala assim, que Deus castiga, né? Mas será que Deus quando castiga Deus é injusto? Não é, né? Neemias 9:33 diz assim: foste justo todas as vezes que nos castigaste. Agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos. É muito importante nós lembrarmos que Deus castiga e repreende, disciplina aqueles a quem Ele ama. Muitas vezes a gente entende, Deus está me castigando. Não, Deus está disciplinando, Deus está educando, né? Existe uma grande diferença. Pode doer bastante, né? Mas Deus trabalha assim. Deus sabe exatamente o que fazer, como fazer as coisas. Por isso Ele é justo.
Por isso ele é perfeito, né? E Deus é verdadeiro em tudo aquilo que ele faz. Por isso, aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura em Cristo, deve também, da mesma forma como Deus é, deve ser justo, reto, imparcial, verdadeiro, deve ser santo, ter pureza moral, né? Citando como exemplos, né? O fato de nós vivermos uma vida justa, uma vida de retidão, uma vida íntegra, uma vida pautada na verdade do Evangelho. A palavra de Deus diz isso, e eu tenho que seguir, ser assim. Então, indica, quando a gente começa a pensar assim, começa a agir assim, indica que alguma coisa aconteceu dentro de nós, aconteceu em nossas vidas. E a Bíblia define isso como regeneração. Nós temos sido regenerados, né? A regeneração, ela provoca uma mudança em nós. Ela provoca uma mudança de nós. Somos um novo tipo de gente, né? Deixamos de ser simplesmente criatura ou criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. E por causa dessa ser uma nova criatura, e por causa dessa regeneração, dessa nova criatura que Deus criou, nós temos uma disposição nova que é agradar a Deus. Porque sabemos que nós somos preservados por Ele. É assim que o cristão, o filho de Deus, deve se sentir. Ter uma disposição nova. Eu sou outro, não sou mais como era antes. É algo novo que está borbulhando dentro da gente. Os seres humanos não regenerados não estão preocupados com viver, ser justo, ser correto. Então, ser íntegro, reto, conforme o Evangelho, pode virar piada de muita gente que não conhece Deus. Por isso a Bíblia declara lá em Romanos 3,12, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Somente aqueles que foram gerados por Deus são filhos de Deus. E somente um novo nascimento liga uma pessoa a Cristo, tornando filho de Deus. Existe uma evidência na vida daquele que nasceu de novo, daquele que foi regenerado, daquele que é uma nova criatura, porque ele passa a agir como membro da família cujo pai é absolutamente justo, reto, íntegro. E essa pessoa passa a andar nos passos de Jesus Cristo. Daí a importância que muitas vezes o pastor tem frisado. Precisamos ser discípulos de Jesus. Imitar a Cristo, andar como ele andou, calçar as mesmas sandálias que ele calçou e andar nos passos dele. É isso que é ser discípulo de Jesus. Porque os filhos de Deus têm valores, têm prioridades, têm preferência, gosto que o Pai Celestial tem. Por isso, o Filho de Deus tem que demonstrar isso. O Filho de Deus que anda como qualquer pessoa que não conhece Deus, ele não é Filho de Deus, infelizmente não é. Pode pensar assim, mas não é. Por quê? O Filho de Deus sabe o que agrada a Deus e vai imitá-lo sempre. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Escreveu Paulo à igreja de Roma, está no capítulo 8 de Romanos, verso 14. Por isso, a evidência de que nós somos os filhos de Deus lutamos contra o pecado em nossas vidas devido à fé e afeição por Deus?
ou nós somos coniventes com o pecado, sendo cúmplices do pecado em nossas vidas. É isso que nós precisamos pensar. Vamos pensar sobre os filhos de Deus e o status, a posição, o status que o cristão, o filho de Deus tem. Os cristãos, eles desfrutam, né? Os filhos de Deus desfrutam de algo maravilhoso. Muitas vezes a gente esquece disso. Mas deveríamos fazer um esforço para lembrar isso todos os dias, todos os momentos, né? Os cristãos são objeto do amor de Deus. Deus ama profundamente. E isto é algo que deveria nos surpreender. Eu não precisaria dizer isso para vocês já sabem disso. Já pensou qual era a situação que a gente estava, que nós estávamos, quando fomos alcançados por este amor de Deus? Já pensou? Qual era a situação que nós estávamos? A Bíblia dá um retrato claro disso. Éramos indignos e mortos no pecado. Mas o que é que Deus fez? O que Deus está fazendo, não só aqui na igreja nossa, mas ao redor do mundo, né? Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando éramos pecadores. É isso que nós precisamos lembrar, né? E para descobrir o porquê Deus fez o que Ele fez, nós precisamos ir até o Calvário. Muitas vezes nós esquecemos do Calvário. Precisamos ir até o Calvário e ver Jesus, o Filho de Deus, morrer pelo indigno pecador, por mim e por você, por nós. Foi na cruz, entregando o próprio Filho, que Deus demonstrou o seu mais profundo amor por mim e por você. E a Bíblia nos ensina lá em 1 João, capítulo 3, verso 1, que nós lemos, vejam como é grande o amor do Pai por nós. E João declara lá em 1 João 4, 8, Deus é amor. Isso não pode ficar apenas da boca para fora. Deve ser uma experiência de vida que se renova dia após dia e ver como Deus é maravilhoso. O amor de Deus transformou as nossas vidas. O amor transforma vidas. E continuará transformando a vida daquele que se achega a Ele sempre. Mas eu creio que o amor de Deus continuará nos surpreendendo durante toda a eternidade. O mundo não conhece Deus. O mundo não consegue entender aquele que sacrificou, entregou a sua vida em favor do indigno, do pecador. Por isso não é de se maravilhar que o mundo, com a sua busca egoísta e egocêntrica, não consiga entender os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são novas criaturas em Cristo. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas o Filho de Deus, ele tem um futuro. Um futuro. É isso que deve nos motivar quando lemos a palavra de Deus. Será que nós conseguimos avaliar o que significa ter Cristo em nós? Agora,
quando nós encontramos com Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos aquilo que nós somos diante de Deus e aceitamos Ele como Salvador, algo extraordinário acontece. Não existe maior bênção na nossa vida. Mas Deus nos mostra algo muito grande para o nosso futuro. No texto que nós lemos em 1 João 3,2 diz, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos. Já pensou nisso? Às vezes eu tento imaginar como seria a vida junto com Cristo, junto com Deus, ouvindo a voz dEle. Muitas coisas, nós folheamos a Bíblia, buscamos tantas coisas, procurando conhecer Deus, aquilo que Deus está nos reservando. Mas muitas coisas do futuro são desconhecidas para os filhos de Deus, para as nossas vidas. Paulo descreve em sua carta de que ele desejava deixar este corpo para estar com Cristo, porque era infinitamente melhor. É isso que a gente deve sentir. Nunca devemos nos desanimar. O que será que Deus está preparando para nós no futuro? Nunca, a gente nunca deve desanimar, né? Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos. Isto é uma revelação gloriosa da parte de Deus para as nossas vidas. Isso nos deveria olhar para o futuro com esperança. Tudo aquilo de maravilhoso que a Bíblia diz sobre o futuro, nós podemos ler isso na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, aos Tessalonicenses, ou no livro de Revelação. Nós temos várias coisas daquilo que está nos aguardando. Mas tudo isso ainda não é uma visão completa do que nos aguarda no futuro, daquilo que os filhos de Deus podem esperar lá no futuro. Sabemos através disso que o futuro é melhor, mais extraordinário, mais maravilhoso do que a Bíblia nos revelou. O apóstolo Paulo teve uma visão dos céus. Foi tão extraordinário, uma experiência tão extraordinária, que ele não soube descrever se ele foi arrebatado fisicamente ou não. Mas ele escreveu o seguinte, ele ouviu coisas maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versos 1 a 4. E o apóstolo João descreve no Apocalipse, no final do Apocalipse, descreve que o próprio Deus em toda a sua glória estará com os seus filhos na Nova Jerusalém. Já imaginou isso? Não é à toa que Paulo escreve, é melhor partir do que ficar aqui. É melhor estar com Cristo. 1000 vezes, milhões de vezes melhor. É assim que o cristão deveria sentir quando ele olha para o seu futuro. Porque existe uma coisa extraordinária sobre o futuro dos filhos de Deus. Algo que satisfaz completamente. Vejam só, 1 João capítulo 3, verso 2. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Seremos semelhantes a Ele. Muita gente pensa assim, isso é impossível, né? Mas Romanos 8, 29 nos ensina, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Maravilhoso, né? Antes que o mundo fosse criado, o universo fosse criado, tudo viesse à existência, Deus já tinha resolvido. E tem muita gente que menospreza a palavra de Deus, né? Infelizmente, né? Tenho encontrado pessoas que você fala de Deus, ele fala assim, tudo isso é baboseira, isso não existe, Deus, né?
tenho ouvido depoimentos assim, de cientistas famosos, né? Que não creem na existência de Deus. Com tudo aquilo que ele conhece de física, de astrofísica, de cosmologia, mesmo assim, eles acham que Deus não existe. Tudo isso veio existir do nada por alguma razão que a gente não sabe explicar hoje. Mas os filhos de Deus têm um comportamento diferenciado. Ou devem ter um comportamento diferenciado. Por isso, a posição, o status do crente em Cristo, né, o filho de Deus, e a visão do seu futuro exerce um efeito definido no comportamento do Filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração fervorosa, isso está registrado na carta de Efésios, né? Capítulo 1, verso 17 e 19. Paulo diz o seguinte: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Eu acho que é esse tipo de oração que nós deveríamos fazer diante de Deus, né? Mas a esperança cristã é uma força dinâmica que move o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele não é movido por alguma coisa rotineira. Existe algo que move o cristão para o futuro, para ser semelhante a Jesus Cristo. A esperança cristã inspira o Filho de Deus a se purificar, para se tornar cada vez mais semelhante a Cristo em todos os aspectos. Porque os padrões do mundo já não servem mais para ele, né? Porque já não satisfaz mais. Ser semelhante a Cristo é o objetivo que dirige o Filho de Deus, capacitado pelo poder transformador do Espírito de Deus na sua vida. Por isso, essa expectativa, esta perspectiva nova que ele tem, afeta o comportamento do Filho de Deus. Não só um momento, mas todos os dias, durante toda a sua vida. É isso que deve estar acontecendo na vida do Filho de Deus. Afastando do pecado, afastando daquilo que desagrada a Deus. Estar sempre sendo motivado. Ele tem uma motivação que leva a viver conforme o ensinamento da palavra de Deus. Ele quer crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e no conhecimento do Senhor, de Jesus Cristo. É isso que Paulo revela. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu quero conhecer mais a Jesus. É esse desejo que deve ser transformado em comportamento nosso todos os dias. O nosso comportamento deve ser o comportamento de uma atitude de agradar a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque a gente ama a Deus. E quem ama a Deus vai fazer exatamente aquilo que agrada a Ele. Para que um dia, nós possamos receber a parte da nossa herança
Deus está dividindo a herança de Cristo junto para os filhos de Deus. Isso deveria motivar as nossas vidas, cada um de nós, a viver de acordo com aquilo que agrada a Deus. Por isso, os filhos de Deus não podem ficar estagnados. Eu lembro de uma senhora Saito, de Mogi das Cruzes, né? Um dia, num encontro, brincando, ela me perguntou assim: Sérgio, você vai dar seu testemunho hoje? Eu falei, não sei. E ela falou uma coisa, quer dizer, eu falei brincando para ela, mas ela levou a sério, né? Mas ela falou algo que eu penso seriamente, né? Cristão que não tem testemunho para dar é um cristão imprestável. Foi duro ouvir aquilo, mas é verdade. Filho de Deus, o cristão, ele não pode ficar estagnado. É assim. Muita gente vai assim, você tem um testemunho? Ah, sim. Olha, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu aceitei a Cristo, Deus fez isso na minha vida. Mas hoje, o que Deus está fazendo na sua vida? Dá um branco que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Devemos sempre ter algo novo acontecendo em nossas vidas. Não podemos ficar estagnados, não podemos ficar parados. Né? O cristão tem que ter uma vida dinâmica. Por quê? Porque Deus é dinâmico, Deus trabalha. Né? Por isso nós precisamos fazer isso, viver. O nosso comportamento precisa ser um testemunho, né, da presença de Deus em nosso coração. Os filhos de Deus não podem ficar estagnados. Suas vidas precisam ser transformadas, né? Conforme diz a Bíblia, de glória em glória, na imagem de Cristo, através do Espírito de Deus, segundo Coríntios 3:18. Não deveria existir nenhum cristão que se diz ser filho de Deus que esteja satisfeito com o status quo, com a condição que as coisas estão, do jeito que as coisas estão. Se nós estamos satisfeitos com a situação como, sim, na maré mansa, alguma coisa está errada na vida do cristão. Porque todos que têm esperança em Cristo, se manterão puros como Ele é puro. Bom, de tudo isto, o que é que a gente espremer tudo isso, o que é que a gente vai poder aprender disso? Nós lemos o texto bíblico desta manhã, em 1 João, capítulo 3, versos 1 a 3. Concluímos que o Filho de Deus, o verdadeiro filho crente em Cristo é aquele que experimentou um novo nascimento. É o início, o primeiro passo. Que está vivendo uma vida de justiça e retidão, uma vida que está desenvolvendo. Está desfrutando do amor de Deus. Não é uma coisa do passado, é uma coisa presente que está movendo a nossa vida. Né? Está desfrutando do amor de Deus. Se nós somos igual ao mundo, somos compreendidos pelo mundo, alguma coisa está errada. Nós devemos ser diferentes. Precisamos ter a certeza da nossa salvação. Sempre em nossas vidas. E devemos ter sempre o desejo contínuo de ser semelhante a Jesus Cristo. A questão é se nós somos assim. Que Deus nos guarde, que nos guie, que nos capacite. Abra os nossos olhos para que possamos realmente ver aquilo que Deus está fazendo. Que os nossos ouvidos estejam sempre abertos para poder ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. E a nossa vida seja transformada através do poder de Deus. Não através de algo intelectual, mas através daquilo que Deus faz em nossas vidas. Através da experiência que Deus proporciona em nossas vidas, podemos ser transformados. E podemos dizer, eu sou realmente filho de Deus.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amado Pai, nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é eterna, Senhor Deus. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos para que possamos realmente ver a Cristo Jesus. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a Tua palavra. Capacita-nos, Senhor Deus, para vivermos conforme o Senhor nos ensina. Assim nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.